Segunda-feira, 12 de março de 2012, Fluminense em debate no ar. Saudações tricolores a todos os amigos que prestigiam esse programa. Tivemos mais uma vez uma semana de gangorra. O Fluminense começa com uma espetacular e magnânima vitória sobre o Boca Juniors, abordada de forma muito tímida pelos tradicionais meios de comunicação, e sucumbimos temporariamente diante da Gávea, num resultado que não chega a comprometer a nossa campanha no cenário de 2012 mesmo, apesar de ter sido muito comemorado pelo rival, até com certa justiça. Para suas saudações iniciais, ele, o homem que aposentou o locutor das Barcas S.A., Leonardo Prazeres, seu boa noite e seus destaques iniciais. Boa noite, galera do Etc. Boa noite a todos da mesa. Foi uma vitória maravilhosa, né? Ganhar do Boca lá dentro, apesar de ter sido denegrido por muitos comentaristas da imprensa em geral, né? Principalmente um certo barbudo que comenta jogos na Rede Globo de televisão, que antes do jogo falou que seria um jogo difícil, que o Riquelme era craque, que era invicto há um ano, não sei o quê. Depois do jogo falou que não, foi uma vitória normal, o Boca não é mais aquilo tudo. Dá pra ver que você não entende nada de futebol, né? O negócio é jogar futebol de areia, meu irmão. Volta pra areia, vai jogar beach soccer, porque futebol você mostrou que não entende nada. Você tá claramente vestindo a camisa rubro-negra. Então, não gosto mais de você, Júnior. Eu te odeio agora. A partir de hoje eu te odeio. Depois dessa manifestação impactante e inenarrável de Léo Prazeres, eu apresento o nosso querido participante da mesa. Ele foi à Bombonera, ele entrevista Nelson Piquet, ele entrevista pessoas de todos os planetas, ele é um verdadeiro fenômeno com vocês, o não menos perfeito Ricardo Almada, dá suas saudações iniciais e seus comentários. Fala aí, Paulo, Sérgio, Léo. Eu só não entrevistei o Nelson Piquet. Era caô. Aliás, quero aproveitar o seguinte, era caô. O Ricardo não entrevistou o Júnior, não entrevistou o Nelson Piquet. De outro planeta ainda. E eu vou contar um negócio aqui em silêncio, né, para ninguém me processar, querer fazer algo de errado comigo. O Júnior é tricolor, tá? Depois a gente comenta sobre isso. Pois é. Bom, fala Paulo, Sérgio, Léo. Concordo também, a vitória contra o Boca Juniors foi memorável, mas o resultado contra o Flamengo foi meio insosso. Apesar de que eu já sabia que o Fluminense não ia fazer uma boa partida, eu já até imaginava que fosse perder. Mas tem que acreditar no time. Só que estava meio difícil de acreditar, até porque poupou uma galera agora. Esse papel da imprensa de diminuir a vitória do Fluminense contra o Boca Juniors na Bombonera, eu nunca vi uma coisa tão ridícula. Porque todo mundo enaltece o título do Flamengo contra um tal de Cobreloa, que não teve time argentino sub-17 jogando. E o Flamengo é campeão das Américas, comemora 30 anos. O Fluminense ganha na Bombonera, é um jogo normal. Nunca vi isso na minha vida. Eu acho que as pessoas tinham que rever os seus conceitos na hora de assistir. Porque quem emprega não tem o menor entendimento sobre o que é futebol. Entende muito de dinheiro e de bigode. Depois de mais uma impactante participação de Ricardo Almada, eu concedo a palavra para suas considerações iniciais dele, que é a nossa verdadeira máquina tricolor de análise de times e resultados, o escritor Sérgio Trigo, que nos oferece seu boa noite e suas perspectivas. Boa noite a todos, boa noite aos amigos da mesa. Eu vou começar a minha intervenção aqui hoje repercutindo um pouco essa atuação da imprensa carioca, da imprensa brasileira em especial, acerca da vitória do Fluminense na Bombonera. Fosse outro clube, né, que a gente sabe bem qual, tivesse alcançado um resultado dessa magnitude, as manchetes teriam sido bastante diferentes. E chama atenção o ponto que o Ricardo citou, que o grau de dificuldade do jogo ele foi decaindo à medida que o Fluminense foi consolidando a vitória. Antes do jogo, o Boca era maravilhoso, era fantástico, 36 partidas invicto, era muito difícil, o Riquelme era fantástico, sensacional, e à medida que o jogo foi se desenrolando, o Fluminense, com seus méritos, venceu a partida, e ao final da partida o Boca já não era mais nada disso, o adversário já não representava mais o perigo de outras épocas. É lamentável que a gente ainda conviva com isso no futebol brasileiro, no futebol carioca especial. Eu percebo muito claramente um projeto de polarização do futebol brasileiro. Cabe a gente, que estamos aqui na chamada imprensa segmentada, lutar com todas as forças para impedir isso, e os torcedores terem também discernimento para ver quem que a gente assiste, quem que a gente lê, quem que a gente acompanha. Fica aqui o meu boa noite, galera. Bom,
como todos podem ver, a mesa encontra-se em avançado processo de indignação, muito justo por sinal, em relação à cobertura da maravilhosa vitória do Fluminense sobre Boca Juniors. Embora todos saibamos que isso não tem nada de inédito, né? É um fenômeno que já se repete por décadas e que cada vez mais se acentua, chegando ao cúmulo das manchetes criarem um universo paralelo em relação ao que acontece nos jogos. Chega a ser ridículo imaginar que o Boca, mesmo que não passe pelas suas melhores fases, possa ser considerado um time fraco e facilmente batido na Bombonera. Ricardo Almada. Paulo, Léo, Sérgio, você que está aí nos vendo. Quando falam de invasão de torcida, o que vocês lembram de primeira? Invasão de torcida de outro lugar, no campo do mandante. O que vocês lembram? Invasão da Mulambada de São Paulo. Certo? Porque isso foi divulgado aos montes. Quantos eram? Vocês lembram ao certo quantos eram? Quantos corintianos eram? Não, sobre isso tem uma curiosidade, que aquele jogo tem um público de 100 e poucas mil pessoas. Quantos corintianos eram? Se passar mais uns anos, qualquer dia vai ter tido um público de 200 mil pessoas, porque cada reportagem que sai aumenta o número de corintianos. Pois eu lembro que era algo em torno de 15 mil que tinham corintianos lá, mas tinham muito mais tricolores, uns 80 mil provavelmente. Claro. Levando em consideração que tinham 100 mil pessoas, na Bombonera tinham 40 e tantos mil torcedores do Boca contra 4 mil torcedores do Fluminense. Só para lembrar que nem o Grêmio colocou 4 mil ali dentro, e o Grêmio é ali do lado, é Rio Grande do Sul, é bem pertinho. Pega o mapa do Brasil, pega um atlas, você vai ver. Eu estava lá, eu vi. Nenhuma emissora de televisão mostrou o que eu vou falar agora. Não consegui pegar essa imagem, mas eu estou dizendo aqui, pode acreditar em mim. Quando a torcida do Fluminense lotou a parte superior que nos coube da arquibancada, a torcida do Boca ainda não estava em peso lá dentro, mas tinham mais ou menos umas 8 mil pessoas. Quando a torcida esticou aquelas faixas verticais coloridas, grená verde e branca, do topo até a base da arquibancada, todo torcedor do Boca aplaudiu. Digo isso para vocês aqui porque eu vi. Não tinha nada que dissesse assim, não, aplaudiram em campo. Não, só se estivesse aplaudindo o túnel de ar e a propaganda do Banco Santander. Porque de resto não tinha nada para aplaudir. Aplaudiram a nossa torcida, aplaudiram o empenho que o Fluminense teve de colocar 4 mil pessoas lá. Tinha gente de Manaus, tinha gente de Roraima, tinha gente do Sergipe, gente do Piauí, gente do Uruguai, de Curitiba, do Rio de Janeiro, uma massa. Disso ninguém falou. Botaram uma matéria só, a repercussão disso foi mínima nos jornais, totalmente desproporcional ao feito de você levar 4 mil pessoas no meio de semana para a Argentina. Mas, Ricardo, você não acha que as manchetes foram generosas? Eu lembro de algumas assim. Fluminense vence Boca. Aí, uma outra manchete mais ou menos assim. Fluminense ganha do Boca. Pois é. Basicamente isso. É basicamente o nível que a gente vê por aí dos profissionais que trabalham nos veículos de imprensa. Não criticando os meus colegas jornalistas, mas quem manda é um tal de editor-chefe, editor de capa. Esses sujeitos são quem mandam ali na edição do jornal. E por um motivo ou por outro, quando o Flamengo ganha, e está na capa do lance hoje, Guerreiro Flá, ganhou do misto do Fluminense. Peraí. Palmas para o gênio que elaborou essa capa. Você merece um Pulitzer. Agora eu acho que o Almada deve ter exagerado, porque boa parte dos simpatizantes dessas manchetes não tem a menor ideia do que se trata Pulitzer. Léo Prazeres, o que mais você gostou na grande vitória na exibição em La Bombonera do Fluminense? Eu gostei da torcida, cara. Foi legal a torcida, mas eu vou dizer, cara, eu vejo muito nas redes sociais, Facebook, Twitter, que eu de vez em quando não tenho nem entrado muito, mas tenho visto, a galera enaltecendo essa vitória. Realmente foi uma grande vitória, mas não se iluda, o Fluminense não tá essas coisas. Você pode ver que a gente ainda continua com muitos problemas. Mas o que salvou o Fluminense na Bombonera foram destaques individuais, principalmente da defesa. Se Pelé fosse cabeça de área, se chamaria Valência, porque jogou muita bola. Valência, Diguinho tem jogado bem há muito tempo. Diguinho tem se destacado, já falei em outros programas aqui. Eu xinguei muito Diguinho, mas o Diguinho, nos últimos 5 jogos, tem sido o melhor em campo do Fluminense disparado.
Digão fez um partidaço, o Digão fechou lá atrás, agora esse Anderson, vou deixar até pro Trigo falar sobre o Anderson, que o Trigo gosta muito do Anderson, é muito amigo do Anderson. Ô Anderson, vem falar com o Trigo, Anderson, você adora esse rapaz. Sérgio Trigo, o que você mais gostou e o que você não gostou do Fluminense na partida contra o Boca Juniors em La Bombonera? Bom, vamos por parte. Foi sensacional ver um time aguerrido em campo, um time que jogou com determinação, um time que jogou muito consciente. Na semana passada eu vim aqui, fiz um alerta, falei das qualidades do Boca, e o que mais me preocupava era que o time do Fluminense tinha que entrar em campo consciente do que estava fazendo. De certa forma, eu acho que eu vi isso. Eu acho que quem participou da partida, quem assistiu a partida, pôde conferir que você via um time muito consciente em campo. O Diguinho foi um monstro, sabe? O Valencia jogou demais, o Digão jogou muito, e o Fluminense, mais uma vez, contou com a atuação espetacular do Deco, do Fred. O Thiago Neves até não teve numa boa jornada na quarta-feira, mas o Wellington também, que não vinha bem, acabou sendo decisivo no lance do segundo gol. Enfim, o time não tremeu na Bombonera, o time teve uma postura firme durante o jogo inteiro. E aí, aproveitando a deixa de Léo Prazeres, o que é o Anderson, né, gente? O jogador não pode vestir a camisa do Fluminense. Eu vou mudar um pouco até minha postura aqui hoje. Eu não sou de fazer campanha contra ninguém, eu não sou de colocar o dedo na cara de ninguém. Mas um rapaz que aos 29 anos estava na reserva do Ceará, acaba emprestado para o Atlético Goianiense e vai ser descoberto por um clube grande, alguma coisa está errada. E se ele tivesse entrado e jogado bem, eu seria o primeiro a aplaudi-lo. Eu falei aqui do Digão semana passada que eu temia pela atuação do Digão. O Digão foi um gigante na partida, sabe? O Digão me surpreendeu positivamente, teve uma atuação como há muito não tinha. Desde 2009 a gente não via o Digão fazer atuações tão boas pelo Fluminense. Agora, o Anderson não dá mais, né? São quantas partidas que ele tem pelo Fluminense? Talvez umas 8, 10. Não há nada que se aproveite. Sem falar de ontem, que isso vai ficar para um momento posterior, na quarta-feira ele errou tudo que podia errar. Sabe, errou diversas jogadas. As únicas oportunidades claras do Boca foram pelo lado dele, exceto os chutes de fora da área. Então, isso é um conceito que precisa ser revisto pelo técnico do Fluminense, né? Já passa da hora de alguém enxergar isso. Eu aproveito para fazer um meia-culpa na crônica que eu escrevi a respeito do jogo, porque já que o Trigo resolveu apontar exatamente o que não lhe agradava, eu comentei que, quando exigida, a defesa titubeou. Gente, o nome da defesa era Anderson. Enfim, é importante esclarecer isso. Leonardo Prazeres, o que mais você tem a acrescentar para nós com essa volúpia que apresenta? Não, eu queria só falar uma coisa que eu esqueci de falar. Eu queria destacar que eu sempre falei mal aqui do Carlinho. Carlinho, cara, foi um guerreiro. Jogou machucado no final do jogo, salvou a bola em cima da linha, deu carrinho, mostrou muita raça e dedicação. E eu queria parabenizar aqui, eu que falei mal dele. Rafa. E para quem estava na Bombonera viu, ele jogou machucado, ele voltou a campo mancando, tirou a bola em cima da linha, deu carrinho, mostrou o espírito. A gente ganhou do Boca Juniors foi porque o time é bom, mostrou aquilo que o Rabel gosta, né? Muita garra, muita raça, muita vontade. Mas o Carlinho merece destaque porque foi legal. Outra coisa também, tem que levantar o mérito para um cara que muita gente não gosta, inclusive você, Leonardo Prazeres, o Abel Braga. Ele botou o time para treinar, para fazer o aquecimento, 20 minutos antes do jogo no gramado. Então, quando o time entrou para fazer aquela corrida, aquele bobinho, tudo que eles fazem nas Laranjeiras no dia de treino, fizeram no campo. E isso vai sentindo o clima da partida. E o que aconteceu? Quando a torcida do Boca chegou, o Fluminense já estava em campo, meu amigo. A torcida do Boca chegou atrasada, porque eles foram recebidos pela nossa torcida já em campo. Então o Diguinho, o Valencia, o Cavalieri, que ninguém lembrou aqui e fez um partidaço, mas um partidaço, só não evitou o gol porque não é um homem elástico. Então, todos eles se contagiaram por aquele clima de arena, cara. A Bombonera é uma arena mesmo, a arena não é a arena HSBC, essas coisas com ar-condicionado, poltrona reclinável, que vai ficar um Maracanã, não, aquela perfumaria. É estádio para se jogar futebol, meu amigo. Não é estádio para você fazer as unhas, é estádio para jogar mesmo, é coisa de guerreiro. E diferentemente do que a imprensa deixou a entender após a vitória do Fluminense, o jogo não foi simples. O jogo não foi fácil. O Fluminense teve que jogar com muita garra. O Ricardo lembrou muito bem o Cavalieri, que eu já critiquei algumas vezes. Na quarta-feira, ele fechou o gol. Ele foi determinante para a vitória do Fluminense, assim como os jogadores de meio e a própria defesa tricolor, excetuando-se o Anderson.
Falamos de Fluminense e Boca Juniors. No próximo bloco comentaremos sobre o Fla-Flu, as expectativas a respeito da partida contra o Zamora e também uma agradável surpresa em nossos estúdios. Daqui a pouco a gente retorna.